Quando a gente fala do início da colonização do Icó, não pense que foi uma coisa glamurosa, com festas de boas-vindas e discursos bonitos. Nada disso. Foi uma luta constante para transformar uma terra bruta e cheia de desafios em um lugar habitável, ou pelo menos suportável. E tudo começou com o ciclo do couro, um artefato que na época chegava a ser mais valioso do que o próprio ouro. O Brasil naquela época era basicamente um fornecedor de matéria-prima para a Europa. Por exemplo, pau-brasil, açúcar, tabaco, entre outros. Eram o hit da exportação, mas o couro entrou na jogada porque os sertões nordestinos tinham o que os europeus precisavam. Vastos campos, ainda que com secas desafiadoras, e uma mão de obra que, sinceramente, estava mais para exploração do que para emprego. No caso do Icó, a colonização começou com os currais. Sim, antes de tudo, o lugar virou uma terra de criar gado. A carne não era só para o consumo interno. Boa parte virava charque, a carne seca, e era enviada para os engenhos do Nordeste, as províncias mineradoras e, claro, exportada para os mercados internacionais. O couro, por sua vez, era um luxo para os europeus. Em outras palavras, o Icó entrou no mapa porque ajudava a suprir o apetite colonial por carne e couro. Certo, mas agora a gente sabe o motivo pelo qual eles vinham para cá. Mas como é que eles faziam para se organizar? Soltava todo mundo, saia correndo, quem pegasse um pedaço de terra era seu. Era mais ou menos isso, mas não é bem assim. E não é tão simples. Eles usavam as concessões de terras, ou sesmarias. Tipo assim, o rei de Portugal dizia, vou te dar um pedaço de terra, mas em troca você vai produzir esses produtos e vai pagar imposto, beleza? Beleza, coisa nenhuma. Afinal, o meu território quase sempre acabava invadindo do vizinho. Então, por volta de 1680, chegaram os primeiros colonos organizados, com mapinha, com a terra dividida e tal, pra aqui e pra cá. O nome deles eram os Homens do São Francisco. Eram 40 homens e suas famílias, liderados pelo capitão Bartolomeu Nabo Correia. E aí, meu amigo, foi quando o show começou. Fazendas surgiram, o gado começou a ser criado e o Icó começou a dar sinais de que seria um ponto estratégico importante. Só que nem tudo eram flores, né? Imagine tentar lidar com o calor insano, falta de água e, claro, indígenas nada satisfeitos com essa invasão. Ao longo dos anos, novas levas de imigrantes chegaram, trazendo mais gente disposta a encarar os desafios do sertão. Entre eles, estavam famílias que acabariam marcando a história da nossa cidade, como os Montes e os Feitosas. Mas, como você já deve imaginar, eles não vieram exatamente com o espírito de comunidade. Disputas de terra, poder e influência transformaram a colonização do Icó em uma verdadeira novela de intrigas e batalhas. E foi nesse cenário que o Icó começou a se formar como um núcleo importante no sertão cearense. Os currais viraram fazendas. As fazendas começaram a atrair comerciantes e logo a região virou um ponto estratégico para quem queria lucrar durante o ciclo do couro e do charque. Mas, como toda história de sucesso colonial, o crescimento do Icó veio acompanhado de muitas tensões. Os colonizadores logo perceberam que Icó estava em uma posição geográfica privilegiada, porque a gente tinha rios importantes como o Jaguaribe e o Salgado, e nossa região oferecia pastagens naturais, grandes, né? E água suficiente para sustentar rebanhos assim de centenas de bois. Isso fez do Icó um verdadeiro empório comercial para o sertão, atraindo não apenas agricultores e criadores de gado, mas também comerciantes que vinham de várias regiões, não só do estado do Ceará, mas de outros estados também. E todo mundo viveu feliz para sempre? Não. Primeiro, foi aí que tudo começou a dar errado. Os indígenas, eles continuaram lutando para defender suas terras. Afinal, quem é que vai culpar, né? Eles estavam aqui bem antes de Montes, dos Fonsecas e de qualquer outro colonizador sonhando em ficar rico às custas da terra alheia. Mas infelizmente a superioridade militar e as estratégias de dominação acabaram virando o jogo a favor dos colonos. Com o tempo, os indígenas foram sendo expulsos ou forçados a se adaptar às regras dos invasores. Enquanto isso, no lado dos colonos, a disputa não era menos intensa. Famílias como os Montes e os Feitosas não estavam felizes exatamente, nem andando de mãos dadas cantando o Chimbalaê. Eles brigavam por terras, influência e quem mandava mais na região. E quando eu digo brigavam, eu não estou falando de uma discussão amigável ou com argumentos, não. Eram lutas armadas, com capangas, flechas e muito sangue. Os Montes, por exemplo, ficaram conhecidos como uma das famílias mais poderosas do Icó e do Ceará, mas não sem enfrentar muita resistência e briga, bala, pólvora, espada e tudo que tinha, canhão, essas coisas. Apesar de todo esse caos, né, o Icó continuava crescendo. A terra era fértil, o comércio
comércio de couro e carne estava bombando e o nosso lugar aqui virou um entroncamento importante para todo o país. Estradas como a Estrada Geral do Jaguaribe e a Estrada das Boiadas cortavam o nosso território, conectando o Icó a várias regiões do Nordeste. Essas rotas eram como as rodovias de hoje em dia, eram pontos de transporte que eram essenciais para escoar a produção local e trazer produtos de fora também. Com tanto movimento, o Icó não era mais só um arraial qualquer. Aos poucos foi ganhando mais estrutura, mais moradores e mais importância. E assim, no meio de disputas, batalhas e muito esforço, começou a surgir o que hoje reconhecemos como uma das cidades mais históricas e, modéstia à parte, mais bonitas do Ceará. E essa é só uma pequena parte da nossa história. A cada passo que dava, cada pessoa que chegava, cada ano que se passava, o Icó se fortalecia como uma peça-chave no sertão nordestino. A gente era importante, mas as reviravoltas ainda estavam longe de acabar. Então, se você quiser conhecer mais curiosidades sobre essa princesa fincada no sertão cearense, siga aqui o nosso canal, se inscreva e se prepare para os próximos vídeos. Até mais!